Olá, meu nome é Rosana e vou apresentar para vocês o trabalho A Preservação das Paisagens Cotidianas por meio do zoneamento. Desafios diante da mineração predatória em Brumadinho, Minas Gerais, à luz da Máquina do Mundo de Drummond. E gostaria de agradecer, antes de tudo, ao NEPAC, que é o Núcleo de Pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural, da UFOP, e ao projeto Ecologismo dos Pobres, da PUC Minas. E para iniciar, ressalto o poema A Máquina do Mundo, do nosso querido itabirano Carlos Drummond de Andrade. E esse poeta foi o primeiro a tocar numa ferida referente aos impactos da mineração predatória, sobretudo aqui em Minas Gerais. O Wisnik, esse teórico que estuda a obra de Drummond com tanto afinco, vai então elaborar uma análise na obra A Maquinação do Mundo, a partir da qual vamos empreender uma caminhada por essa estrada pedregosa em Minas, a partir dessa abertura da Máquina do Mundo. E assim também inicio o trabalho com essa reflexão de Drummond. Agora falando do zoneamento, então, é um dos instrumentos do direito urbanístico por meio do qual as parcelas do território são destinadas funcional e racionalmente a determinadas ocupações. Dessa forma, todos os aspectos concernentes à vida do cidadão, desde saúde, segurança, educação, até valores referentes à cultura, são impactados pela divisão em zonas da cidade, tá? E por que o plano diretor participativo é tão importante? Bom, primeiro porque o zoneamento é um instrumento do plano diretor. E se ele é feito de forma participativa, presume-se então que o zoneamento se faz de forma adequada. E ele assim evitaria a descontinuidade das paisagens cotidianas e a dissipação dos modos de viver dos moradores locais, sendo que as paisagens e os modos de viver são bens culturais e estes, por sua vez, estabelecem um processo de comunicação interno, de identificação cultural e um processo externo de identidade cultural. A metodologia, de forma bem rápida, temos aqui o recorte do município mineiro de Brumadinho e como vamos estudar basicamente referências bibliográficas, seja por meio do poema, da teoria do Wisnik, de normas e doutrinas, então será uma pesquisa de base teórica e, por consequência, envolvendo vários campos do saber, uma pesquisa interdisciplinar. E usando do working, aproximação entre direito e literatura, vamos propor então aí uma pesquisa jurídico-interpretativa, tá bom? Bom, resultados. Temos aqui o plano diretor de Brumadinho, que instituído em 2006 ainda é o que está em vigência, e no artigo apresentamos diversas críticas a esse plano diretor. Ele prevê a necessidade de fazer o zoneamento, mas não faz. Interessante, curioso, é que ele faz o zoneamento ambiental de Inhotim, da APAPAS, e o zoneamento urbano ele não faz. E, bom, sem me estender muito nessa parte, mas a crítica que se faz é que existe já um PL desde 2012, e será que o crime, tragédia lá de 2019 não poderia ter sido evitado se tivesse feito o zoneamento ou se o projeto de lei tivesse ido para frente? Bom, claro que não adianta mais a gente pensar nisso, mas o fato é que desde 2019 houve um movimento de revisão desse PL, então se propôs 6 macrozonas, dentre as quais destaco as 3 primeiras. A primeira é bastante curiosa porque a que abrange os condomínios de luxo de Brumadinho, é a única em que se prevê a manifestação
popular, auditiva das pessoas, da comunidade, antes de a prefeitura anuir sobre implantação de empreendimentos na área. E a 2 e a 3, contraditoriamente, as que envolvem justamente a reversão dos impactos causados em 2019, que possuem maior liberdade de instalação de empreendimentos sem o adequado enquadramento e a menor participação popular. E a discussão que se faz é justamente acerca desse dever de ordenar as cidades, zelar não somente pela proteção do meio ambiente, mas também salvaguardar o patrimônio cultural. E a questão da participação popular, mesmo após tudo que aconteceu em 2019, porque no contexto da pandemia, a audiência pública foi marcada para acontecer de forma virtual, então foi necessária a intervenção do Ministério Público por meio de ação civil pública, e essa audiência foi suspensa, porque, veja bem, aprovar essa minuta em meio à pandemia, sem o acesso das pessoas atingidas, das pessoas que mais precisavam estar ali para discutir, enfim. E aí tem toda a linha do tempo no artigo, e o fato é que ainda está vigente o plano diretor de 2006, e a última informação que se tem é essa: a audiência pública foi realizada, então, no fim do ano passado, e está aguardando a transformação em lei, ok? E aí, consideração final, é aquilo que nós falamos, de que as duas macrozonas que mais deveriam ter atenção ali são as que ficaram mais à mercê ainda de participação popular e de cuidado com a instalação de empreendimentos com um grau mais elevado de impacto, e que o instrumento do zoneamento realmente é relevante para a proteção da paisagem, só que a norma precisa ser reflexo de uma efetiva participação popular e fundamentada em estudos e pareceres de equipes multidisciplinares. Então, em linhas gerais, é isso. Obrigada pela atenção e parabéns pelo evento.